Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. A Assembleia Legislativa realizou na semana passada um seminário que debateu alternativas ao ajuste fiscal. O famoso ajuste fiscal está sendo implementado pelo governo da presidente Dilma Rousseff através do ministro da Economia, Joaquim Levy. O ajuste tem provocado discussões políticas no Congresso, polêmica na sociedade, nos sindicatos, nas centrais sindicais, e a Assembleia realizou esse seminário que foi promovido pelo Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público e pelo gabinete do deputado estadual Renato Rosendo, do PSOL. O seminário discutiu tributação dos ricos, auditoria da dívida pública e as alternativas ao ajuste fiscal. Esse é o tema de hoje do nosso programa. Eu estou recebendo aqui dois auditores fiscais que participaram dos debates, né, e vieram aqui contribuir com esse tema importante que está no dia a dia, né, na ordem do dia da sociedade brasileira. Eu recebo aqui com prazer o doutor Marcelo Lettieri, ele está aqui comigo, ele é auditor fiscal da Receita Federal de Fortaleza, professor colaborador da Universidade Federal do Ceará e também professor convidado da Fundação Getúlio Vargas. Tem graduação em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e tem mestrado e doutorado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. Aqui comigo também a doutora Clair Hickman, que é auditora fiscal da Receita lá de São Paulo. Tem formação em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba e Ciências Contábeis da PUC do Rio Grande do Sul. É especialista em Direito Tributário, foi diretora de estudos do Unafisco Sindical e membro do Instituto Justiça Fiscal, que também participou da organização do evento. Está no ar o programa, você participa, você pode usar o nosso endereço eletrônico nas nossas redes sociais, você interage com a nossa produção, pode fazer comentários, sugerir temas para futuros programas. Doutor Marcelo, doutor Clair, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, prazer. Boa noite. Bom, quais são as alternativas ao ajuste? Muito se fala dessa questão do ajuste fiscal, mas na política brasileira fica-se muito na questão dos conceitos, das rotulações. É um ajuste neoliberal, é um ajuste que fulano, se tivesse ganho, faria. O Levy é adepto da política heterodoxa, da política ortodoxa. O fato é que o povo está sentindo o preço do ajuste, não é? Os trabalhadores, o supermercado, a inflação, enfim, o aumento da gasolina, da energia, está atingindo duramente a classe trabalhadora. Os bancos parece que estão, mais uma vez, de bem com a vida. Essa é a impressão que eu tenho, ou não? Sejam bem-vindos, boa noite. Queria ouvir, doutor Marcelo. Boa noite. Esse por aí a história? Ou não? Exatamente. Na verdade, o objetivo principal desse nosso evento, desse seminário, foi trazer uma outra visão sobre a questão do ajuste fiscal, sem ficar meramente nesses rótulos, nesses meros rótulos. A gente faz uma discussão mais aprofundada com a sociedade e mostrar que o tema também não é tão hermético quanto parece, né? Há uma ideia de que você precisa de técnicos extremamente especializados para entender fazer o orçamento, um mestrado em economia. E tal, e não é o caso. Né? Ou seja, dá para a gente usar uma linguagem comum e mostrar para a sociedade que há alternativas. E é essa a discussão que a gente veio trazer. Né? Basicamente, não se discute que a gente precisa ter contas públicas equilibradas. Né? O problema é trazer uma outra visão de ajuste fiscal, porque o que a gente vê é só a visão unilateral, né? A visão de um pensamento único de que o ajuste fiscal tem que ser feito dessa forma e qualquer outra alternativa é insana. Então foram esses os elementos que a gente discutiu e aí a gente vai debater aqui, apresentar um pouco para a sociedade. Doutora, obrigado, doutor Marcelo. Doutor Clair, o que o doutor Marcelo é o que a gente ouve muito, não é? Em muitos blogs de economistas, etc., que o caminho é esse mesmo, não tem outra receita, não tem não, doutora? Não, nós apresentamos nesse evento um enfoque sobre o sistema tributário, que mostra que tem brechas legais que precisam ser fechadas e que podem arrecadar muito mais do que esse ajuste. Um exemplo que a gente mostrou o número que dá para arrecadar 70 bilhões ao ano é a questão que hoje existe a isenção da distribuição de lucros e dividendos. O que é isso? Por exemplo, quando uma empresa obtém lucro, ela distribui esse lucro para os sócios e acionistas. A Petrobras, por exemplo, não chegou a não distribuir nada agora recentemente. Mas quando as empresas distribuem os lucros e dividendos, não pagam nada de imposto quem recebe. Ai, não paga? Não, isso está isento desde 1995, ou seja,
há 20 anos. Com qual justificativa? Na época de Fernando Henrique Cardoso, as justificativas eram as mais diversas. Eu não sei se eu lembro todas, Marcelo, mas que era para atrair investimento estrangeiro no país. Quer dizer, foi criado esse mecanismo no governo do Fernando Henrique, Sim. mas a era Lula manteve. Manteve. Não mexeu em nada. Exatamente. E nós, com base em dados disponíveis no site, inclusive da Receita Federal, nós fizemos uma projeção de que se fôssemos tributar esses lucros e dividendos distribuídos, só os que ficaram no Brasil, daria para arrecadar 70 bilhões ao ano. Isso de empresas públicas e privadas, SA, economia mista. Os lucros que foram distribuídos aos sócios, que foram declarados em 2012 perante a Receita Federal, que a Receita Federal fez consolidou a declaração de imposto de renda à pessoa física e demonstrou que 207 bilhões de impostos foram arrecadados de lucros foram distribuídos sem tributação qualquer. Se a gente aplicar uma alíquota média de 25%, que é uma alíquota efetiva de imposto de renda pessoa física que recebe isso, projetando isso para 2015, daria esses 70 bilhões. Os economistas do governo devem saber disso, né? Sabem, esse foi um tema bastante discutido, vem sendo discutido, inclusive na imprensa. O jornal Valor Econômico tem comentado isso, e outros jornais, sobre essa questão de... porque surgiram essas propostas de acabar com esse benefício fiscal, que em outros países não acontece isso. Tem um estudo da CDE que mostra que dos países da CDE, que são 34 países, se não me engano, apenas 2... países não... Os Estados Unidos têm. Tem. Todos tributam a distribuição de lucros e dividendos. Você tributa quando o lucro da empresa, mas quando esse lucro é distribuído, daí é uma outra pessoa que está recebendo esse rendimento. Ela paga de novo. E no Brasil, não. Então, esse é um ponto. São 70 bilhões aqui que poderiam ser arrecadados com o fim dessa isenção. Além disso, tem um outro que também foi amplamente discutido, vem sendo discutido recentemente, é um benefício que a gente chama de juros sobre capital próprio. É uma remuneração que a empresa faz ao próprio sócio. Em vez de pagar dividendo, ela paga juros sobre o próprio capital que o empresário colocou na empresa como capital. Então, ele paga juros e esse juro ele é deduzido do lucro da empresa. Isso faz com que o lucro da empresa seja menor. Só que daí, quando paga esses juros, ela retém 15% de imposto de renda na fonte, que é tributado exclusivamente na fonte. Ou seja, não vai para a tabela progressiva, ele fica com 15%. É uma artimanha, né? Exatamente. Então, só nisso, por baixo, uma estimativa baixa, é 15 bilhões ao ano. Isso está nos jornais, de renúncia 15 fiscal. 15 bilhões com mais 70, já estamos em 85 bilhões. Exato, só desses dois pontos, né? Então, a gente vê que, com boa vontade política, tem recursos, tem outras alternativas que não essas, em cima do trabalhador novamente. Pois é, o que a gente vê, doutor Marcelo, é que no Brasil criou-se algumas verdades, não é? Por exemplo, a Previdência, aí foi lá na história do trabalhador, o seguro-desemprego, a história das viúvas, porque a viúva de 21 anos, a minha de 21 casa, com um indivíduo que já está para morrer, para bater as botas e tal, é um golpe, E agora, a equipe econômica do governo, e eu acho isso uma coisa até, eu acho até meio injusta, está escolhendo uma categoria de funcionários públicos do Poder Judiciário como vilã. Uhum. Eu acho essa história tão mal contada. Todo mundo acompanhou, o Senado aprovou o reajuste do Poder Judiciário, né, do Juiz Federal, o TRS, Tribunal do Trabalho. E a grita da equipe econômica que isso vai dar 50 e tantos bilhões, que o Estado não tem condição, que o Brasil não tem. Como se uma categoria fosse quebrar o Brasil, coisa.
E vocês estão dizendo aqui um caminho esquisito isso, porque uma categoria que tem mérito, que entra para o concurso, que não deve satisfação política pelo cargo. E que está pleiteando, na verdade, recomposição de inflação reajuste. Que não foi dada nos últimos 10 anos. Não estão pedindo nem reajuste. Na verdade, é recomposição de perdas passadas. No Brasil, agora tudo é o ajuste. Não pode dar o reajuste para os servidores, porque isso é 52 bilhões, nós não temos de onde tirar. Não é bem assim, não é, doutor? Não é bem assim. Na verdade, há uma tentativa de vender a ideia de que política econômica é escolha técnica. Será que vamos voltar à história dos Marajá? Daqui a pouco volta. Mas na verdade, discurso não dá mais. Eu acredito que não dá mais. Eu acho que a gente tem que primeiro ter em conta que política econômica é uma escolha política. E não técnica. Às vezes a gente tenta esconder as escolhas políticas dando um certo ar de tecnicidade, e não é o caso. Né? Nessa questão, por exemplo, desses mecanismos que foram criados em 1995, havia uma justificativa de que você precisava atrair capital e também baratear o investimento, porque o investimento no Brasil era muito baixo e a gente precisava incentivar o investimento. Né? Só que, se a gente olhar a relação de investimento PIB, né, do Brasil, desde 1995 até 2014, a gente vai ver que praticamente, esse gráfico é o eletrocardiograma de um morto. Né? Ele não sai dali dos níveis de 16%, 17% do PIB de investimento. Ou seja, esse mecanismo, então, não funcionou como eles argumentavam. Né? Embora não tenha funcionado, alguns mecanismos que surgem no Brasil, né, para beneficiar apenas alguns grupos, que são ditos mecanismos provisórios, a gente vê que ficam para sempre. É o caso desses dois mecanismos. E quando você enfrenta, ou quando você denuncia que o mecanismo ele traz uma certa isonomia, aí você é taxado de comunista, ou quer quebrar o país e tal. Então, a questão do ajuste fiscal é basicamente uma questão de escolhas políticas. Nós temos, inclusive, um grande paradoxo no ajuste fiscal. Né? O objetivo de cortar 70 bilhões, como foi anunciado, aí teve até uma polêmica, 69,9 para não ser 70 bilhões, mas foram cortados 70 bilhões, ou está previsto o corte de 70 bilhões do orçamento público, mas, a despeito disso, nós estamos com uma política monetária insensata, uma política monetária que não se justifica com o crescimento de juros. Né? Só de outubro de 2014 até agora, de 2,75% na Selic, saímos de 11%. Isso tem a ver com os títulos públicos? Tem a ver com os títulos públicos. Da dívida que está indo para os bancos. Isso, e aí você economiza no lado do orçamento. Eles não reclamam por isso. Quando passado foi mais de 900 bilhões para os bancos. Os números são chocantes, são absurdos. Do orçamento só para pagamento de juros, né, é cerca de 260 bilhões. 260 bilhões? Bilhões. Aí tem uma parte, só para pagamento de juros. Hoje nós pagamos... a Selic, os bancos não reclamam. Por isso que os bancos não reclamam. Cerca de 5,5% do PIB a gente paga de juros. E aí você tem uma inflação que claramente... Por que não pode mexer nisso? Dizem que se mexer isso, cai o mercado, o Brasil acaba. Por que acaba? Eu acho que é quase um dogma, né, que existe com os economistas, de que você tem que seguir essa política monetária a qualquer preço. Né? Foi me perguntado assim, se você acha que com o aumento dos juros vai cair a inflação? Eu falei, vai, porque vai matar a economia, vai jogar a economia numa recessão. Eu acho que... Já está. E aí nós vamos acabar de sufocar a economia. Vai cair a inflação porque vai parar tudo. E não porque a política monetária está correta. Né? Nós temos aí um crescimento com gasto de juros só para 2014, estimado, só para 2015, estimado pelo próprio Banco Central, né, de cerca de 70 bilhões, se os juros continuarem em 13,75. 70 bilhões. Ou seja, tudo que você está economizando com gasto, com corte, educação, saúde, investimento, a gente está precisando de investimento para fazer o país crescer. Né? Nós estamos pagando para juros. E o grande argumento é o seguinte, não, vamos consertar agora para depois a gente fazer o país crescer. Bem, a Europa está seguindo esse receituário desde 2009. Né? Até agora não consertaram. Estão esperando quando vai ser crescer. Eu acho que a gente não precisa virar uma Grécia, né, no sentido mais negativo da Grécia agora, né, quebrar o país para depois ver o que a gente faz. Eu acho que a gente precisa fazer essa discussão com a sociedade. Esse foi o grande, eu acho, objetivo do seminário. Trazer isso para uma linguagem menos técnica e mostrar o seguinte, há alternativas, como a Clay colocou aqui. Né? Tributação do imposto sobre grandes fortunas. Está na Constituição desde 1988. Agora, eu já ouvi um economista dizer que isso representa muito pouca coisa. Quanto é que isso daria? Por exemplo, há estimativas de 6 bilhões a mais... 6 bilhões mais também não vai resolver. De 6 bilhões a 22 bilhões, as estimativas mais, vamos dizer assim, que tem algum fundamento. Tem estimativas até de 100 bilhões, mas não há dados para a gente estimar corretamente. Primeiro, a gente precisaria que a Receita Federal
né? Colocasse à disposição da sociedade os dados para a gente estimar isso. A gente tem algumas questões complexas. Definir o que é fortuna, o que é grande Como fortuna. é que seria isso? Entendeu? Por exemplo, O milionário no Brasil hoje ele não vive de debêntures, de retirada. Eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo exemplo na França. Na França é considerado grande fortuna, lá na verdade é riqueza, eles tributam a riqueza acima de 800 mil euros. Se você tem, e aí eles definem o que entra para você ser considerado um rico. Você tem um único imóvel, é o imóvel da família, é o imóvel que você mora e tal, não necessariamente conta. Né? Alguém vai dizer assim, com a especulação imobiliária eu tinha uma casinha que a minha avó deixou para mim e vale 1 milhão. Pô, eu vou ser tributado como rico? Não tenho nem renda para isso, não. Então, essa é uma questão que a gente precisa enfrentar. O problema é que o debate foi interditado. Nós estamos há 25 anos da Constituição Federal e ninguém quer falar, porque sempre usa esse argumento. Sabe qual é o outro argumento que eles utilizam? Esse tributo é de difícil administração. É difícil você identificar a riqueza. E outro argumento que eles usam é que vai fugir para outros países. Capital vai fugir. Não é tão fácil você transferir riqueza. As riquezas que são escondidas já estão escondidas nos paraísos fiscais. Mas na França ocorreu uma fuga de muitas celebridades. Mas foi muito pontual. Foi pontual. Mas aquele Gerard Depardieu virou russo. Né? Foram embora da França. Né? Mas é isso. São essas exceções que são usadas para desqualificar o todo. Por exemplo, o caso que você citou da viúva de 21 anos que casa com um velhinho de 80 para pegar. Isso é exceção. E as fraudes têm fiscalização para cuidar. Aí você coloca uma exceção para desqualificar o todo. É o mesmo caso dos críticos do Bolsa Família que dizem assim, tem um filho do vereador isso, né? tem um filho do vereador que recebia Bolsa Família. Pô, esse é um problema, vai punir aquela pessoa, mas você não vai destruir o programa ou destruir a opção política. Então é importante que a gente faça esse debate com a sociedade, porque o debate realmente está interditado. Né? Ou seja, só existe um lado, né? Só se mostra um lado. Então, se a gente adotasse o modelo francês, a gente fez uma estimativa aproximada no Instituto de Justiça Fiscal, daria uma arrecadação de cerca de 13 bilhões. É pouco? Eu não acho pouco. 13 bilhões foi toda a economia que o governo fez com a redução de direitos dos trabalhadores do seguro-desemprego, da redução das pensões. Não precisava mexer nisso. Então, institui o imposto sobre grande fortuna, não precisava mexer nisso. Ou pelo menos não precisava mexer nisso agora. Né? Então, quando você retira dos mais pobres... Uma outra questão que acho que é importante discutir é quem paga a conta, afinal. Quem paga? Nós. Então, são sempre as mesmas. Então, o sistema tributário mostra claramente, se você analisa o sistema tributário sob o aspecto de a base de incidência do tributo, você conclui quem é que está pagando a conta. Hoje, mais de 50% de tudo que é arrecadado, de tributos que são arrecadados, são provenientes de tributos sobre o consumo. Ou seja, o imposto brasileiro é muito injusto, né? Injusto, porque ele é no consumo. Exatamente, é no consumo. E é o trabalhador que paga o mesmo imposto do milionário. Quer dizer, então, um pacote de macarrão que uma empregada doméstica consome, ela está pagando o mesmo valor de imposto que uma pessoa milionária, bilionária, paga sobre aquilo. Só que em relação ao salário dela, isso representa muito. Agora, um bilionário representa pouco. Então, o sistema tributário ele é totalmente injusto, ele é regressivo. Mas para isso precisava uma reforma tributária que não acontece no Brasil. Não necessariamente, já pode ser infraconstitucional, mudar as alíquotas e tal. E mostra também o sistema tributário que nós tributamos muito mal a renda e o patrimônio. Patrimônio, a gente não chega a 4% a arrecadação que é proveniente de tributos sobre o patrimônio, muito baixo. Nos países da OCDE chega a dar 10%. Quer dizer, então doutora Clarice, é outra meia-verdade, né? Que toda vez que se fala, mas precisa de uma grande reforma tributária que nunca acontece. Quer dizer, isso é uma meia-verdade, porque se você faz uma mexida em alíquota, que é uma legislação infraconstitucional de fácil aprovação, porque qualquer governo, até mesmo o governo da presidente Dilma, que não tem muita articulação, até consegue essa maioria. Quer dizer, então isso pode ser feito. Pode ser feito. Então não há vontade política há muito tempo no Brasil para mexer nisso. Sim, não tem vontade política. E a legislação brasileira também tem muitas brechas, ralos, que dá margem a grandes planejamentos tributários que as grandes corporações fazem para transferir lucros para o exterior e pagar menos aqui. Então, fazem preço de transferência, compra produto entre multinacional, por exemplo. Ela compra um produto da sua matriz, mas através de um paraíso fiscal. A matriz que fica num país desenvolvido, que tributa alta renda, vende para um paraíso fiscal um preço módico, de forma que não sofra nenhuma inflação lá no seu país,
e depois nós, aqui no Brasil, importamos esse produto dessa subsidiária que fica no paraíso fiscal a um custo elevadíssimo. Com isso, o nosso custo fica elevado aqui e reduz o lucro da empresa aqui. De uma forma que estou transferindo, a empresa brasileira está transferindo lucro para um paraíso fiscal. E está ganhando, deixando pouco imposto aqui. Então, esse é só um exemplo de apreço de transferência que a gente denomina essa transação entre multinacional e também usando paraísos fiscais. Sim, faz uma série de planejamentos tributários para transferir lucro para o exterior e pagar menos imposto aqui. Isso é um problema, esse planejamento tributário usando paraíso fiscal é um problema mundial. E o Brasil transfere muito lucro para fora. Tem um estudo que mostra que o Brasil tem cerca de 520 bilhões de dólares em paraísos fiscais. A Lava Jato está descobrindo um pedacinho. Só um pedacinho, 520 bilhões. Tem N ralos que dá para fechar e que não como alternativa para esse ajuste fiscal, que não é necessário fazer esse arroxo, essa recessão no país. Bom, eu estou aqui com a doutora Clay Hickman, que é auditora fiscal da Receita Federal lá de São Paulo, e o doutor Marcelo Lettieri, que é auditor também da Receita aqui de Fortaleza. Eles estão aqui porque participaram de um evento que foi realizado semana passada aqui na Assembleia, um seminário Alternativas ao Ajuste Fiscal, tributação dos ricos e auditoria da dívida pública. Esse é o tema de hoje do programa. Vou fazer um intervalo. A gente volta já. Mas, gente, eu vou contar uma história para vocês. Havia um capitão, o general, coronel. Ele tinha várias casas, ou era fazenda. Era uma fazenda porque tinha uma plantação de... Era café, gente. Será que é isso mesmo? Sem documentos, não há memória. Por isso, mobilize-se junto às autoridades municipais e estaduais pela criação e desenvolvimento dos arquivos públicos. Identidade cultural tem a cara da nossa gente e mostra o melhor das manifestações artísticas do Ceará e do Nordeste. Entretenimento e informação para quem se identifica com a cultura regional. Uma oportunidade de ver a cultura pelos olhos de quem faz a cultura. Identidade Cultural, todos os sábados, às 9 da noite. Na TV Assembleia, Canal 30, a TV do nosso povo. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Eu estou aqui com dois convidados especiais, dois auditores da Receita Federal, a doutora Clay Hickman, que é de São Paulo, embora seja gaúcha, né, doutora? Sim. E o doutor Marcelo Lettieri, que é aqui de Fortaleza, embora seja carioca. Carioca, passou por Pernambuco e está aqui no Ceará. Ele é auditor fiscal da Receita Federal. Eles estão aqui para a gente falar sobre alternativas ao ajuste fiscal, que foi tema de um debate semana passada aqui na Assembleia, promovido pelo gabinete do deputado Renato Roseno e também pelo Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público. Doutor Marcelo, doutora Clay, o Brasil é um país complicado, né? Quer dizer, tudo isso que a gente conversou aqui no primeiro bloco, eu ouvi muito no meu tempo de estudante, quer dizer, eram teses da chamada esquerda brasileira, não é? A esquerda brasileira chegou ao poder, uma parte com o Fernando Henrique, que era uma turma também de egresso de 64, e uma outra parte com Lula, com o PT, os partidos comunistas, etc. No entanto, aquelas famosas teses de enfrentamento econômico, a questão da dívida, não são colocadas em campo. O Lula, para assumir, precisou editar uma chamada Carta aos Brasileiros, manteve a macroeconomia do PSDB, né? Dizem hoje que esse projeto aí do Levi seria aplicado pelo Aécio. O Aécio nega, né? Mas enfim, está sendo aplicado pela Dilma, que na campanha não dizia isso.
O Brasil não vai nunca enfrentar essas questões. Por que não pode enfrentar essa questão da dívida brasileira? Como é que faz uma auditoria da dívida? Como é que você questiona, por exemplo, senta com os bancos e diz, olha, não dá mais para ficar aqui. O Brasil não vai sair dessa armadilha. Arrecada, paga 200 e tantos bilhões para rolar um título da dívida pública que está na mão de 5 bancos, mantém uma taxa lá em cima que sufoca a economia e fica sempre nesses penduricalhos, não é? De cortezinho dali, cortezinho daqui. E há toda uma construção de que esse é o caminho. Se não fizer isso, quebra o mercado, não tem investimento. Se não tiver investimento, o país não desenvolve, não melhora a infraestrutura, etc, etc. Se bem que o Brasil tem um problema porque ele não resolve o problema da infraestrutura, mas também investe lá fora. O BNDES está financiando obras de infraestrutura fora do país, que podiam ser aqui, é outro papo. Eu queria ouvi-los. O seminário debateu essas questões? Isso. Teve um representante da auditoria cidadã da dívida aqui do Ceará. Ela traz essa discussão da dívida. A questão da dívida hoje, eu acho que nós temos dois pontos principais a tratar, né? A dívida em si, né, que hoje nós temos muito mais uma dívida interna do que a dívida externa, é uma questão diferente da década de 80. A dívida pública. A dívida pública, nós tínhamos uma dívida pública externa muito grande na década de 80. O governo toma dinheiro emprestado dos bancos. Sim. Isso, exatamente. E aí se e emite títulos. Exatamente. Esse título está na mão dos bancos. Aí o governo fica mantendo. Como ele não tem dinheiro para resgatar, ele sobe o juro e os bancos. E para rolar a dívida, fica rolando. Emite novos títulos. É como o sujeito que vai pagar o cartão, não paga só paga uma parte. O mínimo, aí acabou. Você entra numa, exatamente, uma roda. E aí a gente tem a evolução da dívida pública. Todos os governantes que assumem já com uma dívida dada. Né? Esse é um problema sério de política econômica. Ou seja, ele acaba mantém essa linha de política, né? E mantém a mesma política econômica, porque hoje os estados, na verdade, são refém do sistema da dívida pública. Né? Muito mais do que mecanismo de financiamento dos estados, o sistema da dívida deixa os estados refém dos grandes conglomerados financeiros. Né? Qualquer coisa a gente ameaça que vai tirar dinheiro, vai sair o capital, vai ter fuga de capitais, e aí você quebra o país. Essa é a história. Assim foi quando o Lula assinou a carta aos brasileiros. Exatamente, de que não iria haver quebra de contratos. Né? Então vamos manter tudo como está. Assim, a gente tem que aprofundar um pouco mais essa questão, né? Porque hoje boa parte dessa dívida é dívida pública interna. A dívida pública externa existe, né? Não foi paga como foi proclamada, que nós pagamos a dívida externa, né? Ela está hoje em valores, eu diria, sustentáveis, porque está dentro do valor que a gente teria reserva até para quitar, reservas internacionais para quitar a dívida pública externa. Mas a nossa dívida total já beira os 3 trilhões de reais. Ou seja, nós estamos com uma dívida pública interna muito grande e toda vez que nós aumentamos os juros, né, como política para controlar a inflação, nós aumentamos o gasto orçamentário com o pagamento desses juros. Aí não sobra dinheiro para dar. Aí é que está o grande paradoxo. Né? Você faz um ajuste fiscal, né, em cima da sociedade como um todo, cortando gastos de forma generalizada com educação, saúde e investimento, mas uma parte desses gastos economizados vão ser direcionados totalmente para o pagamento de juros. Então, acho que a grande discussão importante para a gente fazer nesse país será que é necessário esse nível de taxa de juros? Já, de novo, voltamos a ser os campeões do mundo em taxa de juros para fazer essa política monetária que o próprio governo reconhece e as próprias instituições do mercado financeiro reconhecem que a nossa inflação ela é decorrente. Primeiro, houve um represamento dos preços administrados, né, combustível, gasolina, energia, telecomunicações e etc., que agora foram liberados. Né? Tivemos o problema do câmbio, que também estava represado e foi liberado. Então, boa parte da nossa inflação decorre desses dois efeitos. Né? E aí a gente está adotando uma política monetária, dando um tiro de canhão nos juros para combater uma inflação que não é uma inflação decorrente de excesso de demanda, né, e jogando a economia numa recessão muito mais grave. Né? Aquela velha máxima de que a diferença entre remédio e veneno, às vezes, é a dose. Né? E eu acho que a gente está dando uma dose cavalar de juros que vai matar a economia brasileira. Já está matando. Né? Os dados atuais de desemprego, os dados de ontem, né, da venda de veículos automotores, por exemplo, a queda de 18,5%. E o governo se assustou com o índice do desemprego. Havia uma previsão de 900 mil desempregados até o final do ano. Por isso que o governo editou aquele plano, não é? Uma medida provisória editada ontem. Que ainda está sendo explicado aí, que é copiado da Alemanha, etc, 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 mas que está sendo alinhavado porque houve realmente uma pressão social, inclusive de centrais ligadas ao próprio governo, como a CUT, que anunciou que poderia ir para as ruas, engrossar o coro dos descontentes contra o governo. A situação do governo já tem
complicações de governabilidade, isso seria um problema grave. Doutora Clair, não dá para baixar imposto no Brasil, não. O Lula disse que a crise era marolinha. Ele foi com aquela política de baixar o IPI, etc. Depois quebrou nos municípios, porque o IPI entra na composição do Fundo de Participação dos Municípios. Mas, enfim, estourou o consumo, todo mundo comprou geladeira, comprou máquina, comprou carro. Hoje, o mercado está saturado, há um alto nível de endividamento e parece que isso não dá mais certo. Não dá para baixar imposto, não, no Brasil, já que a gente paga tanto. Depende de quem. Qual o setor social que a gente vai baixar os juros, os impostos, né? Sempre se fala aqui no Brasil que o Brasil tem uma carga tributária alta. Alta. 2013 foi 35,95% da carga tributária. Ela é alta para quem paga, que é a classe trabalhadora que paga. Porque, como o exemplo que eu mostrei, os ricos pagam muito pouco. Um rendimento de capital, por exemplo, paga no máximo paga em torno de 15%. E não está sujeito à tabela progressiva. Agora, um trabalhador que paga tudo, praticamente gasta todo o salário dele com consumo de bens e serviços, alimentação, outros bens e serviços que ele precisa, ele está pagando, ele está financiando o Estado brasileiro. Então, o que deveria reduzir é a carga tributária sobre os menos favorecidos. Isso sim. Agora, se você analisar o que os ricos pagam de imposto, é muito pouco. Por exemplo, você pega um rendimento de capital, uma remuneração dos juros de capital própria, um ganho de capital, ele paga 15% ou nada. Por que a classe média brasileira, ela se omite tanto nessa questão dos impostos? Se ela termina pagando tudo dobrado, ela paga o plano de saúde, ela paga o colégio privado, porque o Estado não dá a escola pública, que deveria dar, não dá a saúde, que deveria dar, não dá o transporte público que deveria dar, e não está dando nem a segurança que deve dar. Mas a classe média ela não reclama, é impressionante isso. A classe média brasileira é um negócio muito interessante. Coloca-se sempre também a questão tributária como um mito, uma coisa muito complexa, e falta muita transparência da questão. Ninguém fala que quem efetivamente está pagando a conta, ou seja, os tributos. Qual é a classe social que paga efetivamente? Por que isso não é dito na eleição presidencial, doutora Clair? Por que isso não eu acho que, assim, na verdade, também tudo mistificado. Isso, há um conjunto de interesses velados. Senso comum, por exemplo, eu sou um grande crítico do impostômetro. Um número lá que mostra... Aqui na coloca todo mundo igual. O total. Ela coloca todo mundo igual, parece que todo mundo paga muito tributo. Isso. E a discussão da carga tributária no Brasil é mais uma discussão de redistribuição do que de redução. Eu concordo quando os empresários, o pessoal diz, a tributação sobre o consumo é muito elevada, meu produto sai muito caro porque eu pago muito tributo. Então, é verdade. É verdade isso. Ele repassa. Ele repassa, mas o sistema todo é bastante tributado. Né? Agora, se a gente olhar os dados da tributação da renda e do capital no Brasil, é de classificar o país como um paraíso das rendas e do capital. Mesmo se a gente comparar com os países europeus, vamos comparar com os Estados Unidos. Tributação sobre herança. A alíquota média nos Estados Unidos é de 35%. No Brasil, a alíquota média é de 3,8%. Absurdo. Aqui no Ceará aprovou agora um aumento de alíquota para 8%, está todo mundo chiando. Houve uma mudança recente. Né? E nos Estados Unidos é 35%. Média. A gente tem a alíquota máxima de 62%. Né? Os grandes bilionários americanos, eles não criam fundações só porque eles são bonzinhos, não. É porque quando ele cria fundações, uma parte dos recursos eles direcionam para a fundação e colocam os herdeiros para cuidar da fundação. É porque se eles transferirem tudo para os herdeiros, o Estado vai pegar 62%, por exemplo, da fortuna do Bill Gates. Né? Só para dar um exemplo. Tributação da renda, a alíquota média da OCDE, a alíquota média, né, da tributação 37, da renda, na verdade eles arrecadam em média 16% do PIB com tributação sobre lucros, renda e dividendos. No Brasil é 6%. Média da OCDE, dos países desenvolvidos. Só que é um tributo mais justo, imposto de renda mais justo. Agora, em contrapartida, nós arrecadamos 18% do PIB com tributos sobre o consumo, enquanto a média da OCDE é 9%. Ou seja, está aprovada a injustiça. Ou seja, é essa discussão que a gente tem que fazer. E não há nada de hermético nisso, né? Um economista, não me lembro agora, dizia assim, o orçamento, para o lado dos gastos, né, é uma peça complicada, é para a sociedade não entender mesmo
o que acontece ali dentro. Então, o sistema tributário também ele é complexo para que a sociedade não entenda. E até a classe média não faz esse debate. Faz não. Para a própria classe média, se ela aceitasse fazer um pacto, dizer o seguinte, ó, reduza o tributo sobre o consumo e eu aceito até aumentar um pouco mais o meu imposto sobre a minha renda. A gente ia verificar que a gente ia pagar menos tributo no total. É porque a gente não calcula quanto que a gente paga de tributo sobre o consumo de bens e serviços. É a tributação invisível. Invisível. Né? Porque ela é indireta, né? Então, por isso que a gente coloca, faz esses debates exatamente para desmistificar o tema da tributação e para que mais pessoas conheçam o assunto e comecem a discutir, comecem a ter esse debate na sociedade. O Instituto Justiça Fiscal. Que instituto é esse, doutor? Esse instituto Explique aí. Você quer explicar? Não, pode explicar. É um instituto que foi criado por auditores fiscais da Receita Federal, professores universitários, funcionários públicos e outras pessoas que participam. Diversos servidores e... Pessoas físicas que estão preocupadas com a questão da injustiça tributária no Brasil. O objetivo é fazer estudos, debater o assunto, levar esse assunto para a sociedade e tentar conseguir com que a gente mude esse sistema tributário, que nós chamamos, é um sistema tributário que é um Robin Hood ao contrário. Ele serve para concentrar renda. Para tirar do pobre e dar para o rico. Exatamente. Quando ele deveria servir exatamente para distribuição de renda e riqueza. Né? E nosso propósito é exatamente fazer isso. Debate, esclarecer a sociedade, mostrar os números. Produzir estudos, argumentos. Né? E a gente coloca nosso conhecimento, que a gente adquiriu no desempenho das nossa profissão, a serviço da sociedade. Para que a gente possa contribuir e que ela possa começar a entender e debater e lutar por isso, para mudança. Diminuir o tamanho do Estado dava alguma vantagem? Porque não se fala disso. Por exemplo, em todo esse ajuste aí, eu ouvi um deputado da liderança do governo dizer que não, isso é economia ínfima. Por que não diminui de 39 ministérios, que muitos não servem realmente para absolutamente nada? Bota aí 13 ministérios, 12 ministérios. Isso dava alguma economia? Na prática? Ou é irrisório mesmo? É irrisório e a discussão esconde um outro fato. Na verdade, o discurso, se a gente pegar os países que introduziram a questão do Estado mínimo, Inglaterra, os próprios Estados Unidos e tal, eles não diminuíram o tamanho do Estado como um todo. Mas lá nos Estados Unidos, o Barack Obama só nomeia 3 mil carros comissionados. A Dilma nomeia 24 mil. Não, esse eu acho que é um problema. Esse é um problema, mas eu acho que esse é um problema paquidérmica. Esse é um problema pontual, não é a grande questão. Lá eles são servidores públicos mais. Exatamente. E você tem um sistema diferente, né? Diversos cargos são eletivos, né? O juiz, o xerife e tal. O sistema é diferente. Eu não digo que não tenha que haver ajustes. Nós temos realmente uma administração. Eu não sou contra a gente ter. A nossa estrutura é muito burocrática, é muito perdulária. E, na verdade, essa estrutura de vários ministérios ela é decorrente do nosso sistema político. Também. Né? O sistema de. É o tomar lá da cá. Isso, é o sistema político de coalizão, que de coalizão não tem nada. É um sistema de trocas. Aí você faz uma coalizão com Deus e o mundo. E aí, se eu for juntar 20 partidos, eu tenho que ter. Se botar 2 em cada ministério, já tem que ter 40 ministérios. Esse é um problema. Esse é o problema anterior, que a gente tem que discutir a política. A gente só tem que tomar cuidado com o discurso do Estado mínimo, porque normalmente o discurso do Estado mínimo foi um discurso que surgiu para se contrapor ao Estado de bem-estar social. A ideia era o seguinte: o Estado de bem-estar social é muito caro. Foi isso. E se vendeu para as novas gerações que sustentar um Estado social muito caro era muito ruim para as novas gerações. Botar o pessoal para se aposentar cedo e tal. Só quem viveu o entre guerras, a insegurança social do entre guerras, é que deu valor efetivamente a construir um estado de bem-estar social no pós-guerra sólido, como é hoje a Alemanha. Vamos dar um exemplo. Que é onde surgiu a social-democracia. Exatamente. O modelo da social-democracia. E houve um pouco mais de distribuição de renda via sistema tributário. E via sistema tributário. Foi quando nós tivemos no pós-guerra alíquotas de 80% nos Estados Unidos na tributação sobre a renda. Sabe o que é isso? Isso é um negócio impensável. Nos Estados Unidos. Né? Mas havia um pacto social para isso. Né? Hoje, o Thomas Piketty, aí, o grande menino dos olhos aí da discussão da desigualdade no mundo, né, tem trazido essa discussão. A desigualdade caiu da década de 30 à década de 70 por conta da tributação elevada das altas rendas. Basicamente foi isso. E quando isso foi cortado... a questão das heranças, exatamente. A taxação das heranças, do patrimônio. Ou seja, e ninguém quebrou. Foi o período de maior crescimento econômico da história da sociedade. Mas também havia distribuição.
No período da década de 70 para cá, a gente começou a crescer concentrando renda. Né? O milagre, né? Exatamente, também com um debate ideológico de ideias de que você precisava ter um Estado mínimo, você precisava cortar gasto, porque é muito caro manter esse estado de bem-estar social, e aí o Estado mínimo, essa discussão do Estado mínimo sempre foi o Estado mínimo em direitos. E no Brasil era uma falácia, né, fazer isso. Seria uma falácia, né? Seria uma falácia. Agora, a sonegação. Esse é um problema, O ministro disse que para cada um imposto declarado se sonega um real, cada R$1, quer dizer, é 50%? 50%? É verdade é isso? um número que a gente não tem como apurar efetivamente. Mas A Receita não sabe, não? Não tem como, porque o dinheiro não é oficial, é um dinheiro que rola em paraísos fiscais, economia informal. Algumas estimativas aproximadas, o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional estima um valor de sonegação, aí você tem que discutir qual é a metodologia. O fato é que nós temos uma sonegação elevada. Não é, aí eu já posso garantir que não é, para cada R$1 arrecadado, R$1 é sonegado, porque senão a gente teria uma carga tributária de 70%, seria uma coisa assim absurda. Mas, na verdade, nós temos diversas brechas, e a Clay tem trabalhado muito em cima disso, diversas brechas que permitem a sonegação de uma parte. O trabalhador não tem como sonegar, ele descontar diretamente na fonte. Né? Mas você tem diversas outras, principalmente a renda do capital, que ela é fácil de você esconder por causa dos mecanismos que protegeram o capital, com esse argumento de que o capital tem que estar livre para se mobilizar. Por isso que o Brasil é um país injusto, né? Porque existe a questão evasão ou sonegação fiscal, e existe a questão da elisão fiscal. A elisão é uma forma de diminuir a carga tributária de forma que não afronta uma lei. Uma forma de driblar através de grandes planejamentos tributários, e esses planejamentos normalmente são de âmbito internacional. Então, o grande ralo está no planejamento tributário internacional que as grandes empresas fazem, usando paraísos fiscais, trazendo despesas para cá para diminuir o lucro e transferindo os lucros para o exterior. Nós temos um incentivo fiscal no Brasil que se chama Ágio sobre a rentabilidade futura. Tá? É uma lei, a Lei 9249, de 95, que foi criada para atrair investimento no Brasil e fazer as privatizações na época, de 97, 98. O que criou esse benefício fiscal? Ele disse o seguinte, uma empresa que vai comprar outra, incorporar através de fusão, cisão, incorporação, e que essa outra, ela tenha um valor lá, um ágio, que ela comprou uma outra empresa com valor acima do valor contábil. Então, é um caso, exemplo que eu posso falar com o nome de empresa, é o caso que está nos jornais, que é o caso do Santander e Banespa. O Banespa foi privatizado a um valor contábil patrimonial que estava registrado, digamos assim, por 100, mas efetivamente o Santander que comprou pagou 800 milhões. Um exemplo. Teve ali uma diferença de 700. Essa diferença é chamado ágio de rentabilidade futura, ou ágio que eu também chamo de goodwill. Quem ficou com esse dinheiro? Tá? É um valor que eles pagaram eles pagaram. Pagaram mais. Pagaram mais. Só que a legislação do imposto de renda disse o seguinte, permitiu que esses 700, a diferença, fosse deduzido do lucro futuro do Santander que comprou. Ele pagou para comprar, mas depois pôde deduzir do lucro. Em 2010, um subsecretário de fiscalização da Receita Federal declarou que o saldo de ágio para deduzir dos lucros futuros estava em torno de 110 bilhões de reais. Isso significa em torno de 40 bilhões de reais de imposto de renda que deixou de ingressar no Brasil, nos cofres públicos da União. Então, esse benefício ainda existe. Numa lei do ano passado, foi restringido um pouco o seu uso, limitado um pouco, porque estava havendo um abuso geral com o uso disso, que planejamento tributário que as empresas faziam entre empresas do mesmo grupo, criando ágio entre empresas do intragrupo. Ágios absurdos que não existiam, eram coisas fictícias. E com essa lei do ano passado, uma parte foi restringida, mas no meu ponto de vista, devia
acabar com todo o ágio, que não tem mais sentido. Se existiu lá uma motivação na época, que eu até questionava já na época, hoje não tem mais sentido existir essa lei. Quantas vezes nós já tentamos recomendar, acabar com esse privilégio, com esse incentivo? A gente não consegue, porque a força política e os lobbies que existem no Congresso, das grandes corporações, das grandes empresas, é tão forte no Congresso que elas dominam lá. Não mexe. Então assim, alguém tem que pagar no lugar desse. Se deixou de entrar 40 bilhões nesses últimos 4, 5 anos, alguém tem que pagar essa conta. E sobra para quem? Para os mesmos. Então, assim, eu fico indignada com esse tipo de privilégios. Isso sim, privilégio. Sem privilégio. Enquanto você ganha, se você ganhar 100 mil por mês, você vai aplicar seu rendimento na tabela progressiva e vai pagar uma alíquota em torno de 25%, a alíquota efetiva média. Agora, outra pessoa que tem o mesmo rendimento de 100 mil reais, 100 mil por ano, e cuja origem do rendimento é de capital, ganho de capital, aplicação financeira, lucro, dividendo, lucro nem paga nada. Juros de capital próprio, ele vai pagar uma alíquota efetiva de 15 apenas. Por que ele paga 15 e você tem que pagar 25? Isso não é uma afronta ao princípio da isonomia, da igualdade? A sua capacidade contributiva é igual a dele. Tu é 100, a dele é 100. Então, teria que pagar igual. Verdade. Então, há uma grande injustiça nisso e nós estamos... O Instituto de Justiça Fiscal está lutando para... Qual o site do Instituto? www.ijf.org.br, né? Como a Clay colocou, nós somos uma instituição... Eu vou botar no vídeo para que as pessoas possam... É sem fim lucrativo, financiado pelos próprios filiados, nós não recebemos nem dinheiro de outras instituições e tal, porque o objetivo realmente é ser uma entidade apolítica para fazer propostas... Apartidárias e apartidárias, né? Toda entidade é sempre política. E eu queria agradecer doutor Marcelo e doutora Clay, que estiveram participando do Seminário Alternativos ao Ficou claro aqui que existem alternativas ao ajuste fiscal que está sendo proposto aí, que está sendo votado, discutido no Congresso. Tudo é uma questão de decisão política. Exatamente. Aliás, política. essa sempre foi a grande questão do país. Exatamente. Desde os primórdios. Doutora, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, muito bom. Obrigado. Muito bom tê-los hoje aqui. Muito obrigado, Perigo. Obrigado. O Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. Os imigrantes portugueses no Ceará. Suas histórias. Sei que aqui eu cheguei com 33 anos, nunca